Olá, sou o professor Eduardo, voltando com geometria espacial. Trouxe para vocês um problema envolvendo cone, envolvendo, na verdade, um sólido de revolução, que vai trabalhar com o que a gente viu com cone. Tem um triângulo ABC, vértices ABC, e eu vou rotacionar esse triângulo em torno de um eixo, de tal forma que o vértice A esteja sobre o eixo e o lado BC seja perpendicular, ou seja, a reta suporte ao lado BC seja perpendicular ao eixo, rotacionando em torno do eixo. Foram dadas algumas medidas. O lado BC, 1, o lado AC vale 3. Essa distância do vértice B até o eixo vale 1. Então vamos calcular o volume e vamos calcular a área do sólido de revolução, ou seja, a área da superfície do sólido de revolução. Vamos começar com o volume. Quando rotacionamos este triângulo, vamos ter uma figura parecida com esta que eu vou desenhar aqui. Primeiro que teremos um cone aqui. Então, um cone grande. Vou pagar essas medidas, depois eu coloco para a gente. Então a ideia é a seguinte: vou ter um cone grande tirando um cone menor de dentro. Essa é a ideia do sólido de revolução. Um cone grande tirando um menor de dentro. Então o que nós precisamos? Calcula o volume do cone maior menos o volume do cone menor. Então o volume do meu sólido de revolução, o volume, é igual ao volume do cone maior menos o volume do cone menor. Cone menor. Sabemos algumas coisas. Primeiro, ambos os cones têm a mesma altura, representados aqui por H. Os raios foram dados. O raio do cone menor foi dado, mede 1. O raio do cone maior, se a gente sabe que esse lado do triângulo mede 1, o raio do cone maior mede 2. Então, podemos melhorar essa expressão. 1/3 da área da base, πr2, vezes a altura. O raio do maior mede 2. 1/3 de πr2, vezes a altura que eu chamei de H. Menos 1/3 de π, o raio agora é 1, R2 vezes H. Percebe com a nossa expressão que eu posso colocar algumas coisas em evidência, né? O π, o H e 1/3. Então, minha expressão do volume pode ser representada da seguinte forma: 1/3 de π vezes H, 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Já melhorei bastante a minha expressão, ou seja, o volume do meu sólido de revolução é 1/3 de π vezes H, 4 menos 1, 3, simplifica. Ou seja, o volume do meu sólido é dado pela expressão π vezes H. Mas espera aí, com as informações que foram passadas para a gente, conseguimos calcular o H. Temos um triângulo retângulo grande. Nesse triângulo retângulo grande, um cateto mede 2
e a hipotenusa mede 3. Por Pitágoras, eu sei então que h ao quadrado é igual a 3 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Ou seja, 9 menos 4, 5. Dessa forma, a minha altura é raiz de 5. Raiz de 5 unidades de comprimento. O volume, então, finalizando, o volume do meu sólido de revolução, troco por raiz de 5. Temos raiz de 5 π unidades de volume. Ai. E a área? Bem, a área desse sólido de revolução vai ser dada pelo seguinte. Nós temos uma área definida por essa geratriz 3. Então, temos uma área lateral de um cone de geratriz 3. Temos uma região interna. Quando a ideia de tirando um cone por dentro, a gente tem uma região interna. Essa região interna pode ser vista aqui com a área dada pela geratriz do cone menor. Tá? A área lateral do cone menor, que vai me dar a região interna. E quando rotaciona, essa medida valendo 1, você tem a ideia de uma coroa circular. Porque temos aqui um círculo de raio 2, aqui temos um círculo de raio 1. Então, a coroa circular é exatamente a área do círculo maior menos a área do círculo menor. Vamos expressar a área. A área total é a área lateral do cone maior, o que tem geratriz 3. Área lateral do maior, mais a área lateral do cone menor. Eu não tenho a geratriz, tenho que calcular. Área lateral do menor, mais a área da coroa circular. Vou representar como CC. Área da coroa circular. Vamos calcular aqui embaixo. Área lateral do cone maior, a gente já conhece a expressão da área lateral do cone, superfície lateral do cone, πRG. Então eu tenho aqui π, o raio do maior é 2, vezes a geratriz, que é 3. Então, 6π. Área lateral do menor, uma pausazinha agora. Para quê? Para eu calcular a geratriz do cone menor. Já sabemos que o H mede raiz de 5. Então, esse H, sabemos que mede a raiz de 5. Então, eu tenho Pitágoras agora para calcular esse G que eu vou colocar aqui. Cateto 1, cateto raiz de 5, quero a hipotenusa. Então, por Pitágoras, eu tenho que G ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais raiz de 5 ao quadrado. Ou seja, G ao quadrado é igual a 6. Dessa forma, a minha geratriz é raiz de 6 unidades de comprimento. Então, vamos lá. Área lateral do menor, πRG. π vezes o raio, que vale 1, vezes a geratriz, que eu acabei de achar, raiz de 6. Então, tem raiz de 6 π. Falta só a área da coroa circular. A área da coroa circular, é a área do círculo maior menos a área do círculo menor. Se eu representar o raio do círculo maior como Rzão, R maiúsculo, e o raio do círculo menor como Rzinho, R minúsculo, eu posso representar
a área da coroa circular dessa maneira, como a gente já viu em geometria plana. O raio do maior mede 2. Então temos 4. O raio do menor mede 1. 1 ao quadrado 1. Ou seja, 3π unidades de área, a área da coroa circular. Dessa forma, vamos finalizar. 6π é o que eu preciso, mais raiz de 6π, mais 3π. Somando os três, posso colocar o π em evidência. Tenho π. Me ajudem. 6 mais 3, 9, mais raiz de 6. Então, tenho 9 mais raiz de 6 unidades de área. Está aí a minha área total do meu sólido de revolução. Até a próxima.